Deixa eu ver aqui. Onde é que estão as... Bom dia, Ana Paula. Estão me ouvindo aí? Tá, né? Tá tudo certinho. Então vamos trabalhar. Ganhou o presente, Matheus? Ou não ganhou o presente de Natal? Hã? Ganhou o que tu queria? Mais ou menos, né? Nunca dá um presente que a gente quer. Essa é que é a verdade. Muito bem. Pô, eles fizeram o que eu falei. Bem guris. Botaram um quadro menor, né? Vamos lá, então. Vamos ao trabalho. Muito bom. Ó, vai entrar gente ali. Ó. Por que tá de mau humor hoje? Hein? É. Não sorriu nem um pouquinho, tá sempre sorrindo. Já passou ali fora fingindo até que não tinha me visto. É? Acho que eu não notei. Não. Então vamos lá. Bom, então, nessa última, esse último momento de revisão, né? Como eu disse para vocês, deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Acertei. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, aquele assunto que mais cai, né? Que é a química orgânica. Então, vamos revisar, gente, desde lá do início, certo? Então, porque vocês vão ter questões assim, ó, que vão falar, que falarão de geometria do carbono, de cadeias carbônicas, de isomeria, certo? De funções. Então, normalmente, aí serão aquelas questões, né? Que sempre eu mostro para vocês de três itens, né? De três afirmações e que trazem de tudo, né? É uma coleção de coisas. Então, temos que pegar toda, tentar revisar tudo possível. Vamos começar então. Ó, primeiro detalhezinho, nós temos que falar do nosso querido carbono, tá? E como ele se comporta. Só que agora, atenção, ó, eu vou colocar para vocês, será que apareceu lá? No caso, enxergar a palavrinha carbono, está muito apagado.
Evidentemente está. Aí agora, pessoal, está funcionando aí? Me dá a resposta aí. Deu? Tá. Agora sim. Não, é que escapou aqui o fio. O fio escapou aqui, gente. Bom, mas então, continuando, tá? Continuando, então nós temos aqui o seguinte, ó. A distribuição dos elétrons do carbono. Estão vendo aqui, ó? 2, 2 e 2, né? Bom, esse 2p aqui, ó, vejo que isso é uma parte extremamente técnica, gente, tá? Mas como eu disse para vocês, a prova que nós vamos fazer é técnica. Um S2, 2S2, e esse subnível P, olha só, ele ainda é dividido em 3, ó, que é o PX, o PY, né? A gente chama de X, Y e Z. São os 3 orbitais, como a gente chama. E o Z, tá? Sendo que em cada um deles fica apenas um elétron, ó. São 2, né, o total? Fica apenas um elétron. Tá. Onde é que eu quero? Onde é que tu quer chegar com isso aí? Gente, eu quero chegar no seguinte, ó. As ligações químicas só ocorrem no átomo quando ele tem, ó, orbitais, como a gente chama assim, ó, incompletos. Isto é, com um elétron só, tá? Com 2 elétrons, o orbital está completo. Não entendi. Assim, ó, uma ligação covalente, ela se forma quando, ó, vem um elétron do outro átomo e faz um par com os que já estão lá, ó. Então, vejam, ó, se nós formos levar isso aí à risca, o carbono só conseguiria formar 2 ligações. Ó, porque ele só apresentaria no seu estado fundamental 2 elétrons desemparelhados, tá? Como a gente chama. É aqui que a ligação vai ocorrer, ó. Elétrons sem par, desemparelhados. Ó, elétrons desemparelhados. É ali que ocorrem as ligações covalentes, tá? Ah, mas aquele ali que está vazio. Não. O vazio não vai formar ligação. Só nos e só tem 2, gente. Então, o que era de se supor? Que o carbono poderia formar só 2 ligações. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Nós sabemos que o carbono forma quantas ligações? 4 ligações. Então, foi proposta uma teoria para explicar isso aí, tá? Assim, ó. Esta teoria, ela leva o nome de hibridização. Hibridização vem da palavrinha híbrido, né? Que significa uma coisa nova. Certo? A teoria da hibridização. Então, foi proposta uma teoria pelos cientistas para explicar as 4 ligações do carbono, gente. Olha como é que ficou essa teoria. Segundo essa teoria, o carbono, tá? Ele vai passar para um estado de alta energia que nós chamamos de estado excitado, que é o estado em que ele vai atingir a sua máxima energia. E nesse estado excitado, olhem o que vai acontecer. Ó, olha, é fácil de entender. Um S2, ó, um elétron aqui, ó, do 2S, realiza um salto quântico indo parar, sabe aonde? Lá no 2p
Z. Olha o elétron aqui. Olha aqui. Ali. Viram só? Então, o elétron saiu daqui, foi parar lá. E aí, se vocês observarem, meninos e meninas, ó, agora nós temos 4 elétrons desemparelhados. Portanto, nós podemos formar 4 ligações. Tá? Então, isso é uma teoria que tenta explicar o que nós chamamos de tetravalência do carbono, né? Isto é, o fato do carbono formar sempre 4 ligações. Só que tem um detalhe, né, gente? Na natureza, nenhum estado permanece sempre com a máxima energia. A tendência é sempre a energia cair. E quando a energia cai, então nós temos a formação dos chamados estados hibridizados do carbono. Estados hibridizados, novos, né? Estados hibridizados do carbono. Que são, na verdade, são quatro estados, né? Deixa eu sempre aumentar. Ó. O que são os estados hibridizados do carbono? São os estados de mínima energia. Porque um sistema na natureza, ele não sobrevive em máxima energia. Mínima. Só que aí, o que aconteceu? Esses 4 orbitais aqui, ó, preste atenção aqui, ó. Tá? Esses 4 orbitais aqui, eles podem se agrupar de 3 formas diferentes, formando as 2 ligações, a sigma e a pi e sigma, tá? Para a prova, não importa como elas são formadas, não precisam saber isso, mas precisam saber os resultados, né? Por exemplo, quer ver? Tem 3 formas desses 4 orbitais se juntarem. Vou colocar aqui, vou resumir para vocês. Primeira forma. Legal. Esse aqui está melhor. Tem que cuidar o fio, né? Ó, a primeira forma desses orbitais se agruparem, olha, atenção, ó. É esse subnível S aqui, ó, se juntar com os 3 orbitais P. É o sp3. Essa é a primeira maneira. Esta, a gente chama de hibridização, né? Esta hibridização sp3, ela vai apresentar como característica, gente, sempre isso aqui, ó, 4 ligações sigma. Que vocês vão estender, deixa eu ver se estou aparecendo lá, tá? Para isso aqui, ó. Nós teremos 4 ligações simples entre os átomos de carbono, tá? Primeira forma. Segunda forma de união. Um subnível S se funde, se une a 2 orbitais P. E sobra um dos P's, né? O PZ vai sobrar, né? Certo? Certo, Matheus? O S com 2 P's. Sobrou um PZ. Aí, gente, nós teremos a formação, ó, de uma ligação dupla e 2 simples. Ou melhor, deixa eu fazendo assim, ó. Nós teremos, então, a formação 1, 2, 3, ó. 3 ligações sigma, depois já ponho o símbolo para vocês, tá? E uma ligação pi. No composto vai aparecer assim, ó. Uma ligação dupla e 2 ligações simples. É o carbono com a ligação dupla, né? O carbono insaturado.
Tá? Sempre deu total de 4, né? Sempre dando 4. Ó. Uma dupla tem 2 ligações. 2 mais 2, 4. Tá? Essa é a segunda forma. E a terceira maneira do carbono se unir, né? Fundir os seus orbitais é essa aqui, ó. Um S com um P apenas. Então, vejam, aqui, ó. Um S se fundindo com um P, sobram 2 orbitais, que é onde vai formar a ligação π, ó. Vai formar 2 ligações π. Tá? Então, aqui vocês vão ter o seguinte, ó. 2 ligações sigma e 2 ligações π. Tá? Que vai ser caracterizado, ó, no composto pela presença de uma ligação tripla. Quando tiver uma ligação tripla, acompanhada de uma ligação simples. Tá vendo? Então, os 3 tipos de ligações do carbono aparecem aqui, ó. Simples, dupla, tripla. Tá? A simples, a dupla e a tripla. Que é o que vai caracterizar, né? As ligações dos carbonos. Quando tiver só ligações, agora eu vou montar aqui para vocês verem, tá? Vou dar um tempinho aí. Vocês anotam, fotografem, façam o que vocês acharem melhor. Tô bem. Muito bom. Pior que troca de ano, todo mundo deseja feliz ano novo, e é a mesma coisa, né? Não muda nada. Não muda nada. Tudo igual. Então tá. Bom, então agora nós vamos. Essa é a teoria, tá? Precisava saber? Precisava, né? Vocês terão, sem dúvida nenhuma, em prova, né, a URGS falando em SP3, SP2, tá? Não tenho dúvida que eles vão colocar isso ali nas afirmações. Bom, agora vamos montar o nosso esquema aqui, tá? Olha só. Vamos colocar aqui. Vou deixar ali do ladinho. Certo? Então, agora a gente trabalha da seguinte maneira. Vou aumentar um pouquinho mais. Por que eu estou economizando? Eu não posso reclamar, né? Eu reclamei que o quadro era grande demais. Mastigando. Ó, carbono saturado, né? Vocês já ouviram esse termo várias vezes, esse termo em carbono. O que é um carbono saturado? O carbono saturado é o carbono sp3. Isto é, o carbono, guris, que só apresenta ligações simples. Agora, vamos tomar um cuidado com o seguinte, ó. Tá? E aí a gente já começa a falar de um outro detalhezinho aí dentro, né? Ó, o carbono saturado é o carbono que apresenta 4 ligações simples, ok? A ligação simples é a ligação sigma, tá? Só que tem um detalhe, gente, que a gente chama de geometria, tá? Essas 4 ligações simples entre si no carbono, elas não estão formando um ângulo de 90 graus, como parece, né? Não. Tomar cuidado com isso aqui, ó. Essas 4 ligações, elas formam, na verdade, ó, uma
pirâmide. Tá? Elas estão em forma de pirâmide. Deixa eu secar aquilo ali para eu... Ó. Tá? Elas formam uma pirâmide. Se vocês unirem as pontinhas, né? Vocês vão ver direitinho que aqui nós temos uma pirâmide, ó. Portanto, nós estamos falando de uma geometria, né? Geometria é a disposição... Hã? Oi? Exatamente. Exatamente, seu Mateus. Né? Esta pirâmide, ela é regular, né? As 4 faces são triângulos equiláteros. É por isso que nós vamos dizer que esse tipo de carbono, o carbono sp3, ó, ele apresenta geometria tetraédrica. Todo carbono que só tenha ligações simples, ele é tetraédrico. O ângulo, atenção que isso aqui também é perguntado, gente, ó. O ângulo entre as ligações é de 109,5 graus. E é considerado o ângulo ideal, né? Isto é, o ângulo aonde o carbono apresenta, né, a sua máxima estabilidade, tá? 109,5 graus. Geometria tetraédrica, carbono saturado, carbono sp3. Tá? Então, tudo isso aqui, gente, já foi perguntado em várias vezes, ó. O nome da geometria, o ângulo entre as ligações, tá? E vocês viram que eu desenhei aqui as ligações um pouquinho diferentes, tá? Só para relembrar. Ó, quando a ligação é só um traço normal, esta ligação ela está no plano do quadro, né? No plano da folha. Vamos falar da folha. Né? Está no plano da folha. Vocês estão trabalhando. Agora, quando a ligação faz isso aqui, ó, vai aumentando, né? Então, significa que ela saiu do plano da folha. Essa ligação está projetada para a frente. Tá? E quando a ligação é vazadinha, assim, ó, vazada. Olha aqui. Ó, quando ela é assim, ó, vazadinha, significa que ela está, também não está no plano da folha, ela está para trás da folha. Trás é com Z ou com S? S. Ah, não sei, eu estava só testando vocês. Aqui. Está testando. Muito bem. Paula não apareceu hoje? A cara não está sentada dormindo lá. Diz que a Paula dormiu aqui no dia 23 de dezembro. Né? Ah, ela está aqui? Ah, tu tá aí, né? Eu vi. Paula, as más línguas aqui estão dizendo que tu dormiu sentadinha ali no dia 23 de dezembro, só foi acordar agora há pouco. Também tô com saudade tua. Né? Podia ter vindo aqui, né? A gente podia ter... Achei que tu ia me dar um abraço de ano novo, coisa e tal. Não vai mudar nada o ano, mas sabe que ela quebrou o pé. Ah, vai pra balada, né? Bebe, é o que dá, né? Cai, né? É.
E outro é o Flávio também, que sumiu, né? Não está aqui. E nem a Duda também, que dê a Duda. Esse é outro também. Muito bem. Deu? Então vamos em frente. Tá, já vimos o primeiro, ó. Então, o carbono, quando ele é saturado, minha gente, ele tem que ter essa característica, ó. Guardem, gravem isso aqui, ó. Que vai estar, isso aí vai estar na prova. Vocês vão ter que saber caracterizar isso aí. Bom, agora nós temos carbonos que são chamados de insaturados. Então vamos lá, carbono insaturado, tá? O que é o carbono insaturado? Na verdade, são vários tipos, né? É todo carbono que apresente uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Vamos começar pela dupla, tá? Então, vamos começar aqui, ó. É a hibridização sp2, ok? Todo carbono sp2, ele deve apresentar na sua estrutura, ó, uma ligação dupla. A ligação dupla, ela é composta por uma sigma e uma pi, ok? Por isso que ela é dupla. E, vejam o seguinte agora, e a geometria apresentada por esse tipo de carbono, ó, é um triângulo. Por isso que ela é chamada de trigonal, né? Nós temos aqui, ó, a geometria trigonal. Muitas vezes eles colocam assim, ó, trigonal plana, certo? Que é um exagero, né? O triângulo é uma figura plana, tá? E o ângulo, gente, mas eu tenho que saber o ângulo. Tem que saber o ângulo, não adianta. Ó, é de 120 graus, certo? Mais fácil? É. Agora, isso aqui, ó, já mostra uma coisa. Eu disse aqui, como eu falei para vocês, no 109,5 graus, ó, eu disse para vocês, né, que esse ângulo aqui, ó, mostra o carbono mais estável de todos, né? Agora, o ângulo de 120 graus já não é um ângulo que dá estabilidade, né? Por isso que as reações químicas ocorrem mais facilmente em compostos que têm a ligação dupla, né? Quebra mais fácil, porque ele não é tão resistente, né? Não é tão estável. Com ligação simples é mais difícil, né, que as reações ocorram. Então aqui você tem um carbono insaturado. E o carbono pode ser insaturado também na forma sp. Que aí tem dois casos, tá? Aí tem que cuidar, que são dois casos. Quando no carbono nós temos uma ligação tripla ou no carbono nós temos duas ligações duplas, tá? É a mesma coisa. Ah, mas como não é? É a mesma coisa, inferno. Quer ver, ó? Porque na simples nós temos uma sigma. Na tripla nós temos uma sigma e duas pi. Quando são duas ligações duplas, eu tenho uma sigma, uma pi e uma pi. Vejam que o número é o mesmo, ó. Duas sigmas e duas pi. Então, o comportamento é o mesmo. Então, o carbono também é um carbono insaturado. Bom, aqui não precisa fazer força, né? Para ver a geometria. Não tem, aqui não tem figura nenhuma. Ó, as ligações estão em linha reta, né? Então, nós temos aqui, ó, a geometria linear. Obviamente que o ângulo é de 180 graus. Não precisa ser nenhum expert em matemática para saber isso aí.
Tá? Então, essa é a primeira parte que você tem que dominar. Como é que você ia perguntar? Ó, agora vamos ver ali num cantinho, tá? Normalmente, isso aí é perguntado, gente, quando é dado um composto, né? Para a gente analisar. A gente analisa um composto. Vou colocar aqui. Tá? Eu vou colocar um aqui aleatoriamente. Aleatoriamente. Vou colocar aqui. Eu vou colocar. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma ligação dupla com oxigênio. É verdade. É verdade. Aqui eu vou colocar umas coisinhas aqui. Uma ligaçãozinha tripla aqui, só para ficar bonitinho, tá? Bom, então, olhem só. Claro que nas provas o composto tem um tamanho 5 vezes maior do que esse que eu vou representar, né? Mas é só para a gente demonstrar. Só para demonstrar. Esperar vocês copiarem ali. E pisei no fio de novo. Tá? Pé grande, né? Pé grande é isso aí. Baixinho. Baixinho com pé grande é um negócio terrível. Tá, então? Tá, então só para a gente demonstrar, né? Eu vou escolher aqui, ó, 2, 3 carbonos para a gente fazer a análise, tá ok? Para a gente fazer a análise. Já deixa eu fazer mais uma coisa também. Já que eu estou com o nitrogênio aqui, deixa eu mostrar isso aqui. Ó, vou botar um par de elétrons aqui no nitrogênio, tá? Sempre sobra um parzinho de elétrons. Então, gente, olha aqui, ó. Eu vou escolher aqui, deixa eu ver, este carbono aqui, vou chamar de 1, tá? Esse 1. Depois eu vou escolher o 2 aqui, ó, para a gente fazer a identificação, tá? O 2. Então, 1 pelo lado de dentro fica mais bonitinho. O 1, o 2. E aqui, eu vou escolher o terceiro carbono aqui, tá? Só para vocês verem que é fácil a análise. O que eu tenho que conhecer? O que eu acabei de falar para vocês, ó. Pega lá, no carbono 1. Aí vocês vão fazer a classificação do carbono. Esse carbono, ele é saturado. Mas, Paulo, eu só estou vendo 2 ligações. Não. Exatamente, seu Matheus. Exatamente. Tá? É que esse tipo de fórmula, ela não escreve os hidrogênios. Então, vocês têm que entender que aqui ainda nós temos 2 hidrogênios, ó. Tá? Me disseram uma certa... mas eu tenho que adivinhar? Não, só tem que saber contar até 4. Conta quantos traços tem ali, o que está faltando é hidrogênio, tá? Ó, põe o dedinho em cima. Eu estou vendo 2 traços. 1, 2. Faltam 2 hidrogênios. Então, esse carbono tem 4 ligações simples. É saturado, certo? É um carbono sp3. O ângulo entre as ligações é de 109,5 graus, tá? 109 graus e meio, né? Poderia vir assim também, já veio assim, ó. 109 graus e 30 minutos. Certo? 30 minutos. É 30 minutos, né? Certo, né? 30 minutos, metade. E se viessem radianos, quanto é que seria? Deixa assim. Não, claro que não, né? Estou só enchendo o saco. Olha aqui, ó, 109 graus e meio, certo? E a geometria nos diz que esse carbono é um carbono tetraédrico, né? Geometria tetraédrica. Ele é tetraédrico. Tá vendo? Então é fácil a classificação, não tem o que errar.
No carbono número 2, que eu marquei, esse já é insaturado. Ó. Esse já é insaturado. Ele é sp2, né? Sendo sp2, ele forma um triângulo. Então, o ângulo entre as ligações é de 120 graus e a sua geometria é trigonal. Eu achei o 129 igual em radiano. E aí, quanto é que deu? 36 pi sobre 220. Não entendi. Como é? 73 pi. 73 pi. Tá. Pronto, tá vendo? Ficamos um pouquinho mais cultos agora. Cultura inútil, mas sempre é bom, né? Quem é que não gosta de uma... Hã? E, Matheus, quem é que não gosta de uma culturinha inútil? É verdade, né? Quem é que passa numa banca de revista assim, ó, e vê aquelas revistas assim, que agora estão tudo na promoção? Revista, ninguém compra mais. Mundo Estranho, por exemplo. Quem é que não compra uma revistinha? Tu olha ali, o cara tá 3 pila, um Mundo Estranho. Ah, tu compra. Tu quer ver uma curiosidade. Ah? É verdade. É verdade. O terceiro carbono também é insaturado. Só que nesse carbono tem a ligação tripla, né, gente? Então ele é sp. Ele é linear e o ângulo entre as suas ligações é de 180 graus. Tá? Então, cuide desse tipo de coisa. Mais ainda. Agora, ó, vejam mais ainda, tá? Coisas que também costumam aparecer, que é bom a gente relembrar. O número de ligações π. Quantas ligações π nós enxergamos nesse composto? Então, não esqueçam, ó. Aonde tem a ligação dupla, uma delas é a π. Aonde tem a tripla, duas são π. Então, 1 mais 2, esse composto tem 3 ligações π. Agora, cuidado com essas pegadinhas aqui, ó. Eles fazem assim, ó. E qual é o número de elétrons π? Ué, não é a mesma coisa? Não, não é. Porque cada ligação sempre tem 2 elétrons. Se são 3 ligações π, cada ligação com 2 elétrons, 3 vezes 2, eu tenho 6 elétrons π nesse composto. 6 elétrons π. Tá? Então, cuide desses detalhezinhos assim, ó. Só prestar atenção. Só prestar atenção. E eu vou marcar também o nitrogênio, porque eu quero falar uma coisinha sobre ele, tá? Claro que ele não é carbono, mas já estamos com ele aqui, vamos falar, né? O nitrogênio, ó, olha aqui. Sempre tem um parzinho de elétrons sobrando aqui, ó. Por quê, Paulo? Porque o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, mas ele só usa 3 para fazer ligações. Então, sempre sobra um par de elétrons. Por isso, gente, que olha aqui, ó, a geometria do nitrogênio, nesse caso, né, quando sobra um parzinho de elétrons, olha aqui, ó, é assim, ó. Vou fazer aqui bonitinho. Vamos soprar ali para secar. Olha aqui, ó, a geometria do nitrogênio aqui, ó, é assim, ó. Vamos unir aqui, aqui, ali, aqui e aqui. Ah, deu uma pirâmide. Exatamente, só que não é um tetraedro, tá? Tá? Comparem com a pirâmide do carbono que ainda está aqui no cantinho, ó. Olha aqui. No átomo de carbono, não sobrou nenhum elétron. Tá? Então, a pirâmide é uma figura regular.
Por isso que a gente chama de tetraedro. Lá não. Lá não. Esse parzinho de elétrons aqui, gente, ó, empurra as ligações. Empurra para baixo. Ele fecha as ligações. Tá? Esse parzinho de elétrons, ele vai fazer, ele entra numa teoria chamada a teoria da repulsão dos pares elétrons valentes. Então, ele empurra a pirâmide para baixo. Ele achata a pirâmide. Aí ela não é regular. Por isso que o nitrogênio, ele é só piramidal. Uma base é um triângulo, a gente costuma dizer piramidal, trigonal. Nome completo. É o nomezinho completo dele, né? Não, porque aí no caso da pirâmide tem que dizer que é trigonal, né? Porque tem pirâmide com base quadrada. Né? Então, aí tá. Aí teria que falar assim. Eu ainda vou uma questão disso na foto. Legal? Mas, uma questão. Piramidal, trigonal. Trigonal. Piramidal. Piramidal. Tem o piramidal quadrado também. Certo? 5 minutos. Vamos respirar? 5 minutos. Aí daqui a 5 minutinhos, então, aí eu continuo a revisar. E nós já vamos passar para a parte de cadeias. E se der, já entramos em funções também, tá? 5 minutos só. Agora são exatamente 11 horas. 11h05. Nós voltamos.
Então tá. Todo mundo descansadinho. Vamos retomar então. Retomando. Deixa eu dar uma apagadinha nesse quadro aqui. Tá? Porque agora nós vamos para um segundo momento. Por isso, vocês que sabem tudo. Ó, perguntinha. Eu preciso ir. Eu estou sem carro, mas eu preciso ir ali pertinho ali do Shopping Total. Tá? Você sabe qual é o ônibus que eu tenho que pegar? Vila Leão? Passa na frente do Shopping Total. Ah, não. Ah, eu quero que... Não, por que eu vou pagar? Tenho tempo. Tenho tempo. Não, e de Uber eu já gastei vindo até aqui hoje, não? Vila Leão. Tem aí? Então depois dá uma pesquisada para mim aí. Mas esse Vila Leão não é um que passa assim, um de manhã, um de tarde, um de noite? Não. Eu vou no hospital, vou no médico. Não, tem que ir no médico. O hospital é bem na esquina ali, quase na esquina da Ramiro com a um aninho, né? Ali. Então, só se tiver cinema. O único cinema que eles vão passar lá é do meu coração, lá, o eco, Doppler, cardiograma que eu tenho que fazer. Qual é o aplicativo que tu tem aí, Matheus? A Citamob? Depois eu. Não, o Vila Leão já me deu essa. De repente o Vila Leão passa a cada 3 horas aí. E pegou coisa. Ah. 603, 614. Leão? Mas tem caminhão. Qual? Ah, não. Caminhar não. Tem que passar em frente. Em frente ao Shopping Total. Caminhar. 637. 637. 637, 2. Tá, 613, 614 passam lá também. Tá. Tá. Vou anotar aqui. Depois não vou esquecer. É o mais rápido. Hã? 20 minutos para ficar na hora. Quanto tempo leva até lá? 20 minutos. Ah, tá. O que mais tu falou? 600 e quanto? 637. Mas no caminho. Mas a era 614 e 607. 607, tá. Tá, chega. 627. Hã? 627. Tá. O que é 627? Isso aí, destino ao inferno. Não tem o 666 aí? Não. Ah, É o 626. aí sim, né? Esse eu não quero pegar.
Pelo menos por enquanto. Também deu 626. Tá, deixa. Deu. Tá bom. Eu vou chegar lá. Vou pro cinema, como diz a outra ali. Acho que eu nunca fui no cinema, no Shopping Total, eu nunca fui. Eu nunca fui, já fui aqui do lado. Aqui do lado também já fui. Mas não me lembro também qual foi o filme que eu fui assistir. E normalmente eu levo, é o meu neto que eu levo no cinema, né? E aqueles filmes que ele vê lá, eu durmo. Né? Eu durmo o filme todo. Então, vamos lá, então? Tá, vamos fechar, então, a segunda partezinha da revisão da nossa orgânica, trabalhando as cadeias, tá? Assunto que também, gente, tem sido bem frequente nas provas, né, da URGS, então temos que dar uma analisada. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar uma série de termos aqui para a gente analisar, tá? Por exemplo, ó, o que vem a ser, por exemplo, uma cadeia alifática. Aliás, essa aqui até tem uma controvérsia, que depois eu vou falar para vocês, tá? Cadeia alifática. Então, ó. Cadeia saturada, cadeia insaturada. Então, são termos, né, que aparecem nas provas. Ó. Cadeia saturada, cadeia insaturada, cadeia homogênea, heterogênea, homogênea, heterogênea. A caneta está falhando. Cadê a Jéssica aí? E a Tainá aí? Eu sei onde é que elas estão. Elas estão na rede social. A Jéssica estava colocando fotinho dela na rede social. Sempre na mesma posição. E a Tainá não colocou. Está dormindo. Tá? Homogênea, heterogênea, cadeia normal, cadeia ramificada. Então, veja, nós temos vários tipos aqui, né? Que carecem de uma análise. Ramificada. Consegui errar 3 vezes, Paulo. Vou pedir música no Fantástico. Tá? Ó, então vejam quantos termos nós temos aqui, né? Para fazer a identificação. A maioria deles são simples, só vamos dar uma repassadinha. Quantos tem ali? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 não é um número bom. Tem que botar mais um. Tá, depois eu vejo. Tá, vou botar mais um aqui. Tá, não vou botar. Deixa assim. Ó, então vamos ver. Ó, cada um deles, né, gente, tem um significado. Vamos relembrar? Vamos lá, então.
Por exemplo, cadeia acíclica e alifática é a mesma coisa. Apesar de ter uma questão da URGS de alguns anos atrás, que até me mandaram essa questão outro dia, alguém me mandou essa questão, porque foi tentar fazer a questão e deu errado. Tá? Assim, ó, quer ver? Ó, tanto faz acíclica ou alifática, isso aqui são sinônimos de cadeias abertas, elas são abertas. Mas teve uma provinha da URGS que eles usaram a alifática como sinônimo de cadeia fechada. Se passaram, erraram, tá? E aí ficou essa questão ainda tá, não tiraram a questão, né, da prova, e ela aparece de vez em quando. Mas está errado, ó. O alifático é quando a cadeia é aberta. E a cadeia aberta é toda a cadeia que começa e termina, né? São cadeias que possuem carbonos laterais. Possuem carbonos laterais, nas pontas, né? Carbonos laterais. Certo? Isso é uma cadeia aberta. O contrário da cadeia cíclica, que eu já coloquei aqui embaixo, ó. Que pode ser tanto alicíclica quanto aromática, né? Certo? São cadeias que não possuem carbonos laterais. Depois, quando chegar lá, eu comento, tá? Depois vem essa série aqui, ó. Cadeia saturada, insaturada. Isso tem a ver com a ligação, tá? Então, cadeia insaturada, ó, é aquela que tem somente, vou abreviar o somente aqui, ó, somente carbonos na sequência, né? Na cadeia. Certo? Somente carbonos. Espera um pouquinho, vamos melhorar isso aqui, né? Carbonos com liga dupla, né? Ah, que liga dupla. Com liga simples, desculpe. Com ligação simples na cadeia, tá? Carbonos com ligações simples. Quer dizer, carbonos saturados, né? Tá? Então, e a insaturada é o contrário, ó. Quando possui pelo menos, ó, pelo menos uma ligação dupla, uma liga dupla, ou, né, uma ligação tripla. Uma dupla ou uma tripla. Ou as duas, né? Não importa. Aí nós chamamos de cadeia insaturada. Mas tem que estar sempre entre os carbonos, né? Não esqueçam esse detalhe, ó. Não basta ter uma ligação dupla. Porque muitas vezes, por isso, ó, a ligação dupla não está entre os carbonos, ó. Tá vendo? É verdade, pô. Essa ligação dupla está entre o carbono e o oxigênio. Essa cadeia não é, por enquanto, não é insaturada. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, botar a ligação dupla aqui, ó, entre os carbonos da cadeia, a cadeia vira insaturada. Né? Então, tem que estar sempre atento nisso aí. Por quê? Porque na hora que a gente está fazendo uma prova, bate o nervosismo, a gente quer fazer mais rápido, né? Não é verdade? E aí entra com aqueles conceitos bobos assim. Ah, se tiver ligação dupla, eu já sei. É insaturado. Não. Se tiver ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Pode ser aberta, pode ser fechada. Assim, ó. Quer ver? Ó? Vou fazer aqui uma fechada e insaturada, ó. Tá vendo? Tem a ligação tripla ali entre os carbonos. Aromática, aí o anel benzênico. Vou chegar lá. Tá? Certo? Então, pode ser aberta, pode ser fechada. Tá? Saturada ou insaturada. Pode ser homogênea se a sequência for somente de átomos de carbono, né? Ó, a sequência, tiver uma sequência
oxigênio. Ou nitrogênio, ou qualquer outro átomo, né? Que não seja o carbono. Tem que ter uma sequência de carbonos. A heterogênea, eu vou dar um exemplo ali, tá? Ela tem que ter pelo menos um átomo diferente do carbono entre os carbonos da cadeia, né? Possui. Não, o hidrogênio não está na cadeia. Não, o hidrogênio está fora sempre. Ó, a cadeia heterogênea, ela tem que ter um heteroátomo. Isto é, um átomo diferente, né? Então, por exemplo, ó, posso chegar aqui, vou pegar essa mesma cadeia que eu fiz ali, ó. Colocá-la aqui, a cadeia, certo? E aqui, ó, eu vou colocar um átomo de enxofre. S. Não, se tiver tipo até heterogêneo ou homogêneo. Essa é homogênea, porque o oxigênio não está entre os carbonos, ó. Né? E, ó, a sequência dos carbonos não é alterada pelo oxigênio. Agora, aqui ó. Tá vendo? Porque aqui eu não tem como, ó. Eu tenho que passar por cima do enxofre, ó. Carbono, carbono, enxofre, depois continua. Carbono, carbono. Então, esta cadeia aqui, ó, é uma cadeia aberta, insaturada e heterogênea. Aberta, insaturada. Aberta não, desculpa, fechada, insaturada e heterogênea. Tá? Porque tem um heteroátomo ali na cadeia. É verdade, é verdade. Pode ser normal ou ramificada, né? Aí tem a ver com o número de extremidades, ó. Normal, quando a cadeia possuir somente duas extremidades de carbono. Duas extremidades. Se ela tiver, ó, 3 ou mais extremidades de carbono. Está bem claro aqui, ó. Então ela já passa a ser ramificada, né? Assim, ó. Quer ver? Vou puxar para cá, ó. Pego lá uma cadeia. Cadeião. Tá? Por exemplo, isso aqui, ó. Se você olhar essa cadeia, tem 3 extremidades, ó, de carbono. Ó. Uma aqui na pontinha esquerda, outra lá na pontinha direita e a outra extremidade de carbono aqui em cima. Ó. Tá? Estão vendo? Obviamente que isso aqui é uma cadeia saturada, aberta, então ela é alifática, não é? Alifática, homogênea, porque não tem nenhum heteroátomo interrompendo a sequência de carbonos. E agora eu posso dizer para vocês que ela também é ramificada. Tá? Então, a gente tem a classificação total da cadeia. Como eu disse para vocês, isso aí vai ser um dos itens da questão, né? E até um item que é interessante vocês começarem por ele, né? Comecem por ele, que normalmente é mais fácil. Normalmente, é mais fácil. Tá? Ó, as as cíclicas, elas têm essas mesmas classificações aí, né? Aqui, ó, por exemplo, está classificando essa aqui, ó. Ela é insaturada, heterogênea, tá? Alicíclica, né? Ou cíclica. Fechada, né? Só que aí tem um detalhe, ó, quer ver? Quando a cadeia fechada parece ter uma ramificação, deixa eu dar um exemplo. Ó, vou pegar uma cadeia fechada. Vocês viram que hoje eu só estou fazendo pentágono hoje. É verdade. Olha aqui, vou colocar aqui um oxigênio, tá?
E aqui eu vou colocar uma ramificação, né? Com uma ligação dupla. Tá? Nós vamos classificar essa cadeia. Mas vejam que esta cadeia, ela tem um pedaço que é cíclico, né? Ela é cíclica, fechada, e tem um pedaço que é aberto, que é acíclica. Vocês lembram? Quando tem os dois ao mesmo tempo, ó, quando ela tem um pedaço fechado e um pedaço aberto, a gente chama de cadeia mista. Esse é o termo que nós vamos usar. Ó. Era uma cadeia mista. Se não me engano, foi essa que caiu na última prova, ou na penúltima. O termo, né? Cadeia mista. Foi essa sim. Porque eu me lembro que tinha até, eles colocaram assim, ó, para dar confusão, né? Eles colocaram um pedaço aromático, tinha um anel aromático, e tinha, ó, uma cadeia, não me lembro se ramificado, não, ó, e uma cadeia aberta. Então, vejam, ó, tem um pedaço fechado e tem um pedaço aberto. Aberto e fechado. Essa cadeia é mista. Mas não está errado, ó, de chamar ela de aromática também. Por isso que tem que ler com cuidado. Tá? Tem que prestar atenção para ver se todos os itens que eles vão dar, assim, ó, saturado, alifático, homogêneo, né? Se todos os itens combinam com aquela cadeia que eles estão dando, né? Porque vejam, ali, ó, além de mista, ela pode ser classificada como aromática. Sim, sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Tá? As cadeias cíclicas ou alicíclicas, tá? Ah, deixa eu mostrar isso aqui para vocês também, ó. Às vezes, em prova, eles juntam duas palavras, tá? Então, tomem cuidado, ó. Por exemplo, ó, a cadeia é heterogênea e é cíclica. Então, poderia aparecer esse termo aqui, ó. Cadeia heterocíclica. Tem as duas classificações ao mesmo tempo aí. Tá? Heterocíclica. Tá? Aqui, ó, por exemplo, essa aqui, como é uma cadeia aberta, olha aqui, meninos e meninas, ó. Ela também poderia, eu poderia juntar essas duas palavras aqui, ó. Né? Aberta ou acíclica, né? Vou colocar aqui o termo correto. Poderia juntar os dois termos. E aí eu teria esta palavra aqui, ó, uma cadeia homoacíclica. Certo? Tá? Então é só questão de vocês prestarem atenção. Vocês não vão errar isso aí, tenho certeza. Só prestar atenção. E a diferença entre a alicíclica e a aromática? É o anel aromático, né? As cadeias alicíclicas, ó, não tem elas, plural, não tem anel aromático. Certo? São cadeias fechadas, mas sem anel aromático. E as cíclicas, ao contrário, né? Ao contrário. Essas só são aromáticas porque elas possuem o anel aromático. Ou anel benzênico, também chamado assim, né? O que é o anel aromático, né? O anel benzênico. São aquelas estruturas hexagonais, ó. Estruturas hexagonais, e que apresentam 3 ligações duplas conjugadas, alternadas, né? Em química a gente não, em orgânica a gente não usa o termo conjugado. A gente usa o termo, desculpa, não usa o termo alternado, usa o termo conjugado, né? Conjugado é esse aqui, ó. Uma simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tá? Isso aí é o termo usado é conjugado. As ligações estão conjugadas. E a característica dos aromáticos é essa.
E eles têm um ponto bom, muito interessante, né? Quando isso foi descoberto, 1800 e alguma coisinha, que esta ligação, que é por dentro nós temos as ligações π, ó. Π. Ligação π. Ligação π. Ó. Elas se movimentam na estrutura. Então, elas vão trocando de posição, vão se alternando, ó. Tá? Num fenômeno que nós chamamos de ressonância. Vamos anotar aqui. Ressonância. O que é ressonância? Ressonância é o movimento das ligações π na estrutura. Movimento das ligações π. E esse movimento, gente, essa ressonância, ela causa no composto uma grande estabilidade, tá? Então, os compostos aromáticos, eles são muito estáveis, são compostos de uma grande estabilidade devido a esse fenômeno chamado de ressonância, né? Tanto é que o Matheus vai lembrar disso aqui, ó. A gente nem costuma representar assim, a gente costuma representar por um anel, né? Está aqui do lado, ó. Um anel aromático. Na verdade, não é um anel, né? Isso aí, quando foi criado, era uma seta curva, assim, ó, que mostrava o movimento das ligações, né? Mas aí, depois, na imprensa, né, da época, né, para fazer uma seta curva, não tinha tecnologia, né? Então, era melhor substituir por um círculozinho, né? Aí vem um monte de bobagem que inventaram, né? Se o cara, o cientista que descobriu isso, sonhou com uma cobra engolindo seu próprio rabo, por isso que ele colocou um anel ali. Falta o que fazer, né? As pessoas ficam inventando moto. Tá certo? Muito bem. Então, mais um pontinho que foi para a conta. Eu vou mais um pouquinho, mais uns 15, 18 minutos, depois eu vou parar. Tá? Aí eu vou lá pegar os 613, 614, 627. Tá, outra pergunta que eu vou fazer. Eu tenho que ficar esperando na letra A, na letra B ou na letra C? Tem uma letra ali. Hã? Ali. É, na parada? Tem. No chão, a letra. Na frente do ônibus não tem uma letra A, B e C? É, eles param. Tá, mas aí tem uns que são sacana, né? É, eu tô lá no A, faço sinal e o cara vem parar aqui no C, esperando que eu vá correr. Aí eu vou levantar o dedo do meio para ele. Vai pro inferno. Eles são sacanas. Uma vez, isso aí, como eles sacaneiam as pessoas, né? Eu também estava sem carro, estava andando de ônibus. E aí eu estava numa parada lá em frente à Redenção, gente. Olha a sacanagem. Tá? Aí eu estou bem na pontinha, tá aqui a parada, aqui assim, tá? Eu estou bem na pontinha aqui, ó, esperando um ônibus. Não me lembro qual era o ônibus. Estou bem na pontinha aqui. Tá? E aí vem ali na Redenção, vem de 10 ônibus de uma vez só. Aí vem uns 4, 5 ônibus, eu olhei e falei, eu tenho que pegar aquele lá. Onde é que eu ia? Morro Santana, eu acho que é isso. É aquele lá. E ele era o 4º ônibus lá. Aí parou o primeiro. Pô, eu vou ficar aqui. E esse ônibus que eu ia pegar ficou fora da parada, inclusive. A porta. Aí eu vi que ele abriu a porta lá. Alguns entraram, pô, ele vai parar aqui. O cara tá fora. É. Aí sabe o que aconteceu? O
cara fechou a porta lá, os ônibus foram embora e ele passou. E fiquei eu com a mão. Eu disse, pô, mas eu tô na parada, o cara não parou. Ah, já adivinha, né? Já fui na EPTC. Reclamei, né? Dei o número, coisa e tal. Você sabe quando eu era bem novinho, assim, bem novinho, eu estava voltando uma vez eu acho que era do cursinho que eu estava fazendo, e tinha chovido. E aí eu pegava o ônibus lá do lado da prefeitura. E aí eu tô ali, esperando o ônibus, e tinha chovido. E passa um ônibus que estaciona logo mais na frente, não era o que eu ia pegar, né? Pela poça d'água, e me dá um banho na parada. Gente, um banho, né? Aí eu pensei, bom, se eu for lá reclamar, eu vou apanhar do motorista e do cobrador. Então, aí eu anotei o número, né? E aí eu morava perto, inclusive, da garagem deles. Fui lá na garagem e fiz a reclamação, né? Assim, no horário tal, papapá, papapá, né? Muito bem. Você sabe que a empresa, depois de algum tempo, entrou em contato, né? E não me deram dinheiro, mas eles mandaram lavar a minha roupa. Vocês viram, né? Mandaram lavar a roupa. É a mesma coisa agora. Eu comprei uns remédios pelo, né, pelo Alô Panvel aqui. Eu acho que eu até contei para vocês, né? Gente, eu pedi às 6 da tarde, eles tinham que entregar até às 8, né? Aí às 8 e pouco, mais ou menos, o cara tocou lá em casa, disse, olha, eram 2 medicamentos. Na filial só tinha um, eu vou buscar o outro, o senhor aguarda? Claro que eu aguardo, não tem problema. Gente, deu 9, 10, 11. Às 11 eu liguei. Olha, estou esperando o cara, né? Coisa e tal. Aí, não, mas, né? Ele já teve aí. Sim, já teve. Ele me avisou que ia buscar outro. Não, depois ele voltou. Eu disse, não, ele não voltou. Eu estou esperando o cara, ele não voltou. Ah, mas quem sabe o interfone não estava funcionando. Que engraçado, funcionou a primeira vez, não funcionou na segunda. Eu disse, esse cara não voltou, está mentindo. Ah, não, então logo, logo nós já vamos entregar. Não é? Uma entrega especial. Deu meia-noite, meia hora, eu liguei, gente. Mas quando eu liguei, eu acho que o prédio inteiro ouviu. Eu espumava de raiva, uma raiva assim que como poucas vezes eu senti no meu coraçãozinho assim, né? Xinguei tanto, né? Uns 20 minutos depois estava lá o medicamento. Eu nem olhei, porque o rapaz não tem culpa, né? O outro motoboy foi levar lá. Mas eu não queria nem olhar para a cara dele. Peguei, passei o cartão. Tá. E não teve dúvida, entrei no site, né? Detonei o Alô Panvel. Aí, quando é que foi? Hoje é terça. Na sexta-feira eles me ligaram perguntando assim se eu estaria em casa pela manhã, porque eles iam devolver o dinheiro do frete. Era 12 pila. Mas 12 pila, né? Meu? Aí disse, não, estou em casa, sim. Pode vir trazer. E eles foram lá levar. Então, a gente não pode deixar passar, gente. Se deixar passar, o serviço não melhora, né? Claro que da próxima vez eu sei que quando eu ligar para o Alô Panvel, eles vão identificar meu número aqui. Ó. Deixa esse aí tocando aí. Deixa ele tocando aí. Não, tem que reclamar. O brasileiro ele é muito acomodado, tá? Não, não reclama. Ó, um pouquinho, né? Lá em casa, né? Agora só estou com um dos meus filhos em casa, mas eles morriam de vergonha, né, gente? Porque eu reclamava, né?
Você sabe que eles não queriam nem ir ao supermercado comigo, né? Porque eu reclamava. A guria tirando as minhas compras, assim, no Big, né? Big. Tirando as minhas compras, assim. Passava e tirava. Aí ela foi atirar mais uma, eu botei a mão em cima da compra, assim. Aí ela parou. O que foi, senhora? Eu disse, não, deixa que eu quebro em casa. Né? Pelo menos deixa eu quebrar. Mas como assim? Não, tu tá tirando as minhas coisas, tu vai quebrar. Né? E eu vou pagar, então deixa que pelo menos eu quebro em casa, tá? Estou toda envergonhada. Nós temos que reclamar, gente. Chama-se cidadania. É verdade. Tá. Deu? É ali. Será que eu pisei? Não. Esse intervalo dá para ver uma sériezinha, né? Eu estou vendo. Essas séries elas começam bem, mas lá pela terceira temporada começa a ficar muito ruim. Eu estava assistindo uma série, estou assistindo, que é aquela Umbrella Academy. E estava boa, a primeira temporada maravilhosa, gostei. Segunda, tá, foi. A terceira é um lixo. Pois é, né? Pois é. E aí já virou uma porcaria. Estava tão bom. Hã? Não, esse eu não assisti ainda. Eu acho que eu vou assistir agora, não. Todo mundo já assistiu. Não, eu acho que eu vi. Eu vi a primeira, alguns da primeira temporada. Não tem um menino que tem problema nos dentes, não tem os dentes, assim, né? É essa, né? Então tá. Eu assisti sim algumas coisas assim. Para vocês verem. Então tá. Agora eu tô vendo essa da Umbrella. Vamos ver. Agora já começou a ficar ruim. Muito bem. Então, olha aqui, ó. Tá, o que eu ia colocar para você é o seguinte, ó. Tem várias funções que vocês podem, só por uma substituiçãozinha, memorizar, né? Então, aqui vejam, ó. Aqui eu coloquei um R, que é um radical. Se vocês forem trocando esse R aqui, ó, por outras coisas, vocês vão tendo funções diferentes. Então, anotem assim, ó.
Se o R for é meio cacofônico, mas é assim mesmo. R for. R for. R for. R for. R for. Ó. Então, veja, ó. Letra A, tá? Se esse R for um radical alquil. Ah, meu Deus, eu não sei o que é um radical alquil. Sabe sim? São os radicais comuns. Metil, etil, propil, né? Se for um radical comum, radical orgânico comum, alquil, então nós temos um álcool. Nós temos um álcool, tá? Nós temos compostos da função álcool. Então, por exemplo, ó, vou botar aqui só para a gente recordar. Então, por exemplo, ó, CH3, CH2, CH2OH. Tá? Então, aqui você tem um radical alquila, chamado propil, ou N-propil, né? Que vai formar um álcool, cujo nome é propanol 1, ou então propan 1-ol. Propan 1-ol. Certo? Ah, muito bem. B. Ó, se o R for um radical aromático, né? Se for o radical fenil, radical aromático. Deixa eu colocar aqui. Radical aromático. Radical aromático. Fenil, por exemplo. E a hidroxila estiver coladinha nele, então nós temos outra função, gente, ó. Aí nós teremos a função fenol. Isso aqui que eu estou falando, ó. É disso que eu estou falando. Tá vendo? Ó? Radical aromático e uma hidroxila. Aí nós temos uma outra função, fenol. Letra C. Tá? Se o R for um radical carbonila. Aí, não sei o que é carbonila. Já vai ver. Já vai ver. A carbonila é aquele radical carbono, ligação dupla, oxigênio. Ó. Tá? Então, a hidroxila colocada ali forma um ácido, chamado ácido carboxílico. Isso aqui é que eu estou falando. É disso que eu estou falando. CH3, C dupla O, OH. Tá vendo? É o grupinho do ácido carboxílico. Esse ácido aqui é o ácido etanóico, ou também conhecido popularmente como ácido acético. Certo? Agora o brasileiro tem, não é só brasileiro, não vamos falar mal só dos brasileiros. As pessoas, né? Elas têm uma morbidez dentro de si. Vocês viram o velório do Pelé,
Gente, tem fila de 1,5 km, né? Ah, mas ele queria me despedir. Não, faz uma oração, não precisa ir lá, né? 1,5 km para passar pelo caixão assim. Hã? Não, o meu não. O meu, olha, eu vou torcer para ter alguém. Acho que vai ter só o cara lá para fechar. Tá, fecha aí. Né? Não sei, não. Todas essas caixas do Bicas e tal. Bom, talvez eles compareçam para ver se realmente estão lá, né? Também tem isso aí. É verdade. Tá bom, não precisa. Quero ninguém lá me enchendo o saco mesmo. Deixa assim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, são essas 4 aqui. Deixa eu só pegar. Ah, tem mais uma sim. Tá? Agora, se o radical, tá, for um radical insaturado, né, com ligação dupla, então nós já teremos outra função. Tá? Nós vamos ter a função enol. E aí já fecho essa primeira parte. Os enóis, ó, enóis, é quando a hidroxila está ligada num carbono insaturado, ó, com ligação dupla, tá vendo? Tá? Então aqui vocês têm, ó, isso aqui faz parte de uma função chamada os enóis. Pronto. Fechamos aqui a primeira parte. Amanhã eu fecho com vocês a revisão das funções. E aí eu quero dar também algumas... caiu no buraco. Quero dar algumas características também, né? Por exemplo, ó, a formação de ligações de hidrogênio pelo álcool. Propriedades, tá? Também são bem perguntadas em prova. Tá certo? Beijinhos, até amanhã. Tchau, pessoal de casa. Tchau, um abraço, querido. Pela som. Tchau, um abraço. E aí, o que tu acha do Soares no time do Inter? Vai tomar todo o dinheiro dele, né, cara? Vai. Não vai dar o dinheirinho demais. Ah, vai dar o dinheirinho, mas vai tomar todo o dinheiro dele. Agora tem que trazer o Douglas Costa aqui de novo. Uma presa. Tchau, um abraço.
ali.